Fala pessoal, fala ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem tá falando é o Pablo N. Pra quem não me conhece, eu tenho um canal no YouTube com o mesmo nome, pesquisem lá Pablo N. E mais uma vez estou aqui retornando no canal do NVP Cultural para apresentar, trazer mais um tema aqui para vocês sobre a cultura geek pop em geral, e vou trazer aqui mais um tema de anime também. Então, antes do vídeo começar, convido a todos a logo deixarem um like aí embaixo, porque ajuda muito, ajuda bastante o engajamento aqui do canal, beleza? Então vamos lá. Bem pessoal, hoje aqui eu vou comentar com vocês um anime que não é da minha geração. Na verdade eu nem assisti todo o anime, eu só acompanhei o começo, só assisti o começo do anime, mas é um anime Super Campeões. Pra quem aí é da década aí de 1980 e 1990, provavelmente conhece esse anime que passou na extinta TV Manchete no final lá, nos anos lá de 1997, por aí, final da época da extinta TV Manchete. E para quem não sabe, Super Campeões é um anime de futebol. Antes, porque eu sou da geração que assistiu um anime, também um anime de futebol. Eu sou da geração que assistiu Super 11. Mas antes de Super 11, existia um anime também muito popular aqui no Brasil, que é o Super Campeões, que é a história do Oliver Tsubasa, um garoto lá do Japão, que tem um sonho de ser um grande jogador de futebol e disputar uma Copa do Mundo, um final de uma Copa do Mundo entre Japão versus Brasil. Então, é um anime que é muito interessante. Eu sempre ouvi falar desse anime, na verdade, mas eu nunca parei para assistir. Até que chegou o ano de 2018, um ano inclusive que teve a Copa do Mundo lá da Rússia. E para promover, meio que promover, aproveitar que tá no hype da Copa do Mundo, lançou-se um remake do anime Super Campeões. Porque inclusive eu vou até comentar mais na frente, o anime Super Campeões, que no original é Capitão Tsubasa, ele tem várias versões. Então ele tem uma versão dos anos 80, dos anos 90, nos anos 2000 e uma da última década de 2018. Então é praticamente uma versão de anime para cada geração. Então eu só assisti a versão de 2018, pessoal, ainda mais só assisti o começo. Foi na época que eu tava assistindo muito anime, tava assistindo anime pra caramba. Tava terminando de assistir Dragon Ball Super já tava no final. Também tava assistindo outros animes, tinha animes que tava chegando, Megalobox também era um dos que eu tava mais acompanhando. Acho que tinha mais outros animes de terror, mas agora eu não tenho guardado na mente assim qual era o nome dos animes. Só sei que eu tava assistindo, tava bombando vários animes, eu tava assistindo tudinho, entendeu? Muitos deles eu nem cheguei a terminar de ver, fui perdendo hype. E um desses foi até o Super Campeões. Eu tava assisti pelo menos uns episódios até meio uns episódios de apresentação do Tsubasa a outros personagens. Aí eu tava até curtindo a história, mas eu acho que, se eu não me engano, teve um momento que ele teve que pausar ou algo parecido, e eu acabei meio que não terminando de assistir o anime. Inclusive, se eu não me engano, essa versão de 2018 é aquela em que tá o Oliver, ele tá dizendo que o sonho dele é jogar no Brasil. Aí tá lá meio que uma silhueta do país, e eles não adicionaram o Rio Grande do Sul, cara. O Rio Grande do Sul, depois futuramente eles adicionaram o Rio Grande do Sul na versão em DVD ou na versão Blu-ray. Então, pessoal, o que eu vou comentar aqui com vocês é a minha impressão assistindo os primeiros episódios, né? A origem do personagem, essas coisas assim. E também aqui eu vou mostrar pra vocês meio que a origem do anime, do mangá, né? Comentando também algo com relação à obra em si, pelo que eu pesquisei, olhei e tudo mais. Esse é um dos temas que o Sr. Hernani apresentou pra mim. Aí eu disse, é bem interessante o anime, a obra, né? Porque eu só conhecia mais o Super 11, que eu cresci assistindo na Rede TV, né? Bem legal, eu achava, pra mim era aquele anime que era o principal anime de esporte. Até que depois eu vim conhecer que tinha outro anime mais famoso ainda aqui no Brasil, que era o Super Campeões. Beleza, fui assistir o anime de 2018. A história, ele apresenta o Oliver Tsubasa, que é um garoto que desde pequeno ele sempre gostou de jogar bola, essas coisas assim. Ele tem um pai dele que é marinheiro e tem uma mãe que é dona de casa. Então
A história começa com ele se mudando de uma cidade para outra, e nessa nova cidade ele meio que ele entra numa escola e ele já vai logo em direção para ver se nessa escola tem um time de futebol. Lá no Japão é muito comum que várias escolas tenham vários times de verdade, times mesmo, de vários esportes. Tipo, tem um time de basquete, tem um time de vôlei, tem um time de beisebol, tem um time de futebol. Então, e eles fazem vários campeonatos de basquete, vôlei e futebol. Então, ele já foi direto procurando se na escola tinha um time de futebol, e ele já lá, ele entra, aí ele começa a ter uma amizade com os personagens lá. Eu só assisti até o arco, esse primeiro arco, inclusive até quando ele conhece o Roberto, que é o jogador brasileiro que é apresentado lá na história. É um ex-jogador de futebol profissional aqui do Brasil, que por ter uns problemas na vista, ele teve que parar, ele teve que se aposentar, não pode mais jogar futebol, e ele teve que se mudar a Conselhos, que ele conhece o pai do Oliver lá quando ele veio pro Brasil. Então, sendo aconselhado pelo pai do Oliver, vai pro Japão, e lá ele acaba meio que conhecendo o Oliver, porque ele meio que se hospeda na casa lá do Oliver. Ele conhece o Oliver e incentiva ele a ser um jogador de futebol, né? Então eu fui acompanhando e pelo que eu achei da obra em si, não chega a ser uma masterpiece, tá ligado? Não é algo que você diga, nossa, isso aqui é um Berserk, não. Ou sei lá, nossa, isso aqui é um Fullmetal Alchemist, nossa, isso aqui é um Hunter x Hunter. A obra, ela originalmente é uma obra dos anos 80, então a obra em si, ela é muito bem... Ela é muito... Pela temática que ela quer apresentar, que é sobre futebol, eu acho ela uma obra muito boa. Então ela tem os detalhes, eles colocam coisas que até quando eu assistia Super 11 não tinha, que é tipo estratégia de campo, não é só atacante, é ataque, tipo aqueles poderes que a gente vê no Super 11, né? Então, por mais que tipo tenha coisas que fogem da realidade, principalmente porque é uma obra de ficção, mas mesmo assim eu acho que para comparado com o Super 11, que também é um anime de futebol, eu acho que Capitão Tsubasa, o Super Campeões, é uma obra mais fiel à nossa realidade do que é um futebol de verdade. Inclusive eles usam táticas e movimentos que se usa também na vida real jogando futebol. Entendeu? Então a obra, eu acho bem interessante isso da obra. Ele consegue dar um dinamismo numa partida, que é como se você estivesse vendo um shonen mesmo, tá ligado? E é um shonen de verdade. Super Campeões, ele é meio que um shonen, porque ele tem um protagonista que não desiste nunca. Ele tem a história de superação, de esforço, coisa que é muito semelhante à vida real mesmo. Todos os atletas, ele tem uma história de superação, de esforço, de dedicação, de treino, né? O próprio Cristiano Ronaldo é um exemplo disso. Então, ele só tá no topo porque ele treinou muito, ele se esforçou muito, ele se dedicou muito. E é algo que o anime ele mostra muito, essas coisas. Então, quando vocês forem assistir o anime também, vocês vão perceber que vai ter muita referência ao Brasil, é óbvio, essas coisas. Inclusive, o Oliver, ele vem jogar no Brasil, ele joga no que seria o São Paulo. No anime, eles não, por causa de questão de direitos autorais, ele joga num time chamado Branco, mas tem tem o símbolo do São Paulo, tem as cores do São Paulo, né? No mangá não, no mangá o autor ele tem mais liberdade, né? Então ele pode citar os nomes reais dos times. E depois, futuramente, ele também, obviamente a obra ele passa pelo Brasil, mas também ele vai para a Europa, né? Que é o maior antro de futebol profissional que tem no mundo. Então ele joga lá no Barcelona, coisa que é o time favorito do autor, né? O autor, ele por mais que ele diga que não torça para um time específico, o Barcelona é o time que ele mais assim tem admiração, mais proximidade, é o que ele tem mais se identifica mais. Então ele decidiu colocar o protagonista também como jogador do Barcelona, que parece que também no anime tem outro nome também por questão de direito autoral. Então, Super Campeões é um anime dos anos 80 que foi publicado na Weekly Shonen Jump a partir do ano de 1981, acho que seguiu até 1986, né? Então ele é escrito e ilustrado pelo autor Yoshi Takahashi, entendeu? E ele teve vários animes. Teve um anime de 1983, teve um anime de 1994, que esse anime de 1994 é o que passou aqui no Brasil. Ele veio aqui, chegou aqui em 1997. Já a tradução com a dublagem meio que fez uma adaptação desse anime
Porque como o anime foi feito em 1994, que era a Copa do Mundo lá dos Estados Unidos, quando ele veio pra cá, eles adaptaram a dublagem do anime para parecer como se ele estivesse passando na Copa de 1998, para dar mais hype naquela época, né? Então eles tiveram também um anime de 2001 e tiveram um anime de 2002, também tiveram vários ovos. É muito comum que isso aconteça, né? Um anime tá fazendo muito sucesso, vira anime. Então, quer dizer, o mangá tá fazendo muito sucesso, vira anime. Então vai gerar ova, vai gerar filme. Tem muitos games também, games da época, desde a época do Nintendo, desde a época do PlayStation 1, PlayStation 2, e inclusive tem um game mais recente em 2018, né? E a última versão do anime foi em 2018, que é a que eu tava assistindo, mas eu nem cheguei a assistir até o final, então não sei se ele realmente termina a história do mangá, né? O mangá ele já tá completinho lá, tá feito, já tem o arco completo. Os outros animes eu sei que não tem um final pro mangá. Por que os outros animes não tem um final para o mangá? Geralmente assim, o anime ele sempre é lançado numa época onde tá rolando uma Copa do Mundo ou uma Olimpíada, que é quando o esporte futebol, ele tá muito popular no Japão, tá no auge, tá bem popular no Japão. Então, eles aproveitam com essa popularidade do futebol, eles acabam meio que lançando o anime e dando mais hype para o anime. Mas geralmente o Japão ele não se segue muito. Quando ele entra numa Copa ou entra lá nas Olimpíadas, ele acaba meio que sendo desclassificado rapidamente. Então isso acaba meio que também caindo na popularidade do esporte lá. E meio que acaba caindo a audiência do anime. Então sempre eles vão acabando meio que cortando, tá ligado? Então eles vão cortando o anime, ele não acaba terminando. Apesar que tem algumas versões a dos anos 80 e a dos anos 2000, ele é a versão dos anos 2000 é a continuação da versão de 1994, que termina na Copa do Mundo. Então eles acabam meio que terminando um pouco, mas não acaba meio que não tão fiel ao que seria no mangá. Eu acho que, se eu não me engano, já o que me falaram, essa versão de 2012, 2018 é a versão que parece ser um pouco mais fiel ao mangá. Então, se você quer assistir, se você conhece o mangá e quer assistir o anime, recomendo que assista a versão de 2018, que tem uma animação muito boa. Até tem uma dublagem brasileira muito mais fiel do que a dublagem que veio pra cá nos anos 90, quando passou lá na Manchete, com o nome certo dos personagens. Porque aqui nessa versão dos anos 90 eles traduziram os nomes, né? Então, os caras colocam o nome brasileiro, os caras meio que acabam confundindo, dizendo que tem, tipo, Liga Brasileira no meio de uma Liga Japonesa, tá ligado? Algo parecido assim. Então, na versão de 2018, tem meio que uma dublagem mais fiel ao original, tá bem traduzida, essas coisas assim. Então, eu recomendo muito que assista a versão de 2018 dublada, se quiser, porque eu assisti a versão legendada, não cheguei a assistir muito a versão dublada, mas o pessoal disse que tá bem feitinha a dublagem, entendeu? Então, também tem que falar, o anime, quando teve um baita sucesso, o mangá, ele inclusive disputou popularidade com Dragon Ball lá no começo, com o Dragon Ball clássico, cara, que é o que a galera gosta muito lá no Japão, o Dragon Ball clássico. Disputou popularidade com Saint Seiya, Cavaleiro do Zodíaco também lá. Pra quem não sabe, Saint Seiya, Cavaleiro do Zodíaco é sim um anime muito popular lá no Japão, era um anime muito popular no Japão, junto com o Dragon Ball. Então, porra, você vê que o esporte realmente, futebol, é um esporte muito popular no Japão. Pra você ter uma obra que é totalmente focada nisso, disputar com outras obras de shonen, battle shonen, tá ligado? Que é o gênero que mais vende lá no Japão, que tava no auge naquela época. Então, você vê que o futebol é bem popular lá. Então, ele teve um impacto tão grande que, inclusive, o anime foi patrocinado, foi influenciado pela própria Liga Japonesa de Futebol. E o anime ele teve um impacto tão grande naquela época que influenciou vários jovens a jogarem futebol. Então, naquele momento, o Japão, que antes estava em baixa popularidade no futebol, começou a ter um hype maior com o futebol, ao ponto de todas as vezes eles conseguirem entrar na Copa do Mundo. Então você vê quão influente é um anime, ao ponto de que antes o Japão nem chegava perto da Copa do Mundo, agora sempre tá chegando na Copa do Mundo. Inclusive nessa última agora o Japão foi longe, a Coreia do Sul também foi longe. Então você vê que os caras estão subindo cada vez mais, estão começando a se destacar mais no futebol, né? Então você vê isso graças a animes como o próprio
Super Campeões. Eu acho que nem tanto, eu acho que é um pouco também o Super 11. Eu achava que Super 11 não tinha uma influência, mas eu acho que ele tem mais. E tudo também, ele faz muito sucesso em jogos, faz muito sucesso em anime também. Super 11 foi uma série longeva também, assim. Então eu vejo que o anime ele tem uma importância muito grande lá no Japão, uma importância muito forte lá, principalmente na questão dos esportes. Lá no Japão geralmente eles usam muito obras desse tipo para influenciar o jovem a praticar exercícios, a meio que se dedicar mais ao esporte, meio que também um estilo de disciplina também, né? Então eu acho muito interessante essa obra. O seu Hernani pediu lá pra eu comentar, eu tô aqui comentando. É um anime que eu tenho que admitir, não assisti por completo, mas o pouco que eu vi dele eu já gostei bastante. Eu vou ver se eu tento voltar a assistir, porque também eu tô assistindo alguns animes antigos. Tô revendo o Super 11, né? Até o final. Super 11 que marcou muito a minha infância, me influenciou muito a gostar mais ainda de futebol. Então eu tô reassistindo o Super 11, vendo que é uma obra que ela consegue ser um pouco mais do que uma obra shonen, tá ligado? Então ali você tem muitas coisas, é uma obra que é bem construídazinha. Apesar que, claro, não, é só você, tipo, não ver lógica naquilo, tipo, superpoderes, o cara destruir uma escola com um chute de uma bola, né? Mas tirando essa extravagância da obra, a obra ela sim, ela é muito boa e muito bem construída na questão, principalmente no desenvolvimento dos personagens. E a mesma coisa acontece aqui no Super Campeões. Os personagens são bem desenvolvidos sim, apesar de ter meio que aquele clichê dos anos 80, porque é da época também em que o mangá e o anime foram feitos, primeiramente. Mas consegue ter sim um bom desenvolvimento, consegue respeitar bem a cultura também dos outros países em que ele é apresentado, muito mais do que o próprio Super 11. Quando o Oliver ele veio para o Brasil, ele tem um grande respeito pelo povo brasileiro. Ele representa bem o futebol brasileiro, sem ter muitos estereótipos assim, como foi no caso do Super 11, né? Os ataques lá era ola, samba, capoeira, essas coisas assim. Então era bem estereotipado, os caras dançando no meio do jogo. Lá não, nos Super Campeões é tudo levado mais a sério, porque o esporte lá em si, o futebol na série é muito mais levado a sério do que eu acho que no Super 11, que é mais um pouco assim, quase um Battle Shonen também, tá ligado, de esporte. Então ele também respeita muito também a Espanha, mostrando bem como é feito, essas coisas assim, os jogos são bem feitos. Apesar de ter a galera sempre falar, porra, que esse campo é infinito, não acaba nunca, mas é coisa tipo temática de anime, cara. Então, como é que você vai deixar um anime mais dinâmico, fazendo o cara correr bem rápido um campo, né? Então, eu gostei muito da obra, acho uma obra muito legal. E recomendo para quem não, até para quem não gosta de futebol, assista, porque meio que acaba meio que sendo um shonen. É um shonen muito divertido, tem bons ensinamentos, essas coisas assim. É uma coisa que é bom até para apresentar para as crianças. Um moleque que gosta de esportes, que ele quer meio que ter uma inspiração a mais, ele vai assistir e vai gostar muito desse anime. Então pessoal, se vocês gostaram aqui desse vídeo, comenta aí embaixo o que vocês acham de Super Campeões. Fez parte da infância de vocês? Qual foi o anime que vocês assistiram? Vocês já chegaram a ver a versão dos anos 80? Ou vocês viram a versão da Rede Manchete? Ou vocês viram a versão da década de 2000 que passou na Cartoon? Ou vocês viram a versão assim como eu? Vocês viram a versão de 2018? Deixa o like aí embaixo se vocês gostaram do vídeo, entendeu? Compartilhe para alguém que gosta de futebol, que gosta de Super Campeões, que é dessa época aí, na época de ouro dos animes aqui no Brasil. E se você, cara, aqui não conhece o canal do NVP, caiu aqui de paraquedas, eu aconselho a você a se inscrever no canal. Beleza, pessoal? Espero que vocês fiquem com Deus.